então, por isso que o país é chamado de Países Baixos, que está abaixo do nível do mar. Então, da família de Borgonha, yeah, surge então uma briga, uma confusão ainda no século XVI. Né? O Carlos V foi o grande imperador, que dominou praticamente toda a Europa, foi o mais rico imperador da Europa. Eu posso até falar do mundo, porque ele inclusive teve terras lá no Brasil, lá na América do Sul. Mas, depois disso, chega o Napoleão Bonaparte e diz: Eu sou imperador da Europa. E você, como um verdadeiro parisiense, vai nos contar melhor sobre isso. Agora a gente vai entrar no real assunto, né? Da nossa live. Exatamente. E Vamos eu lá. vou dar a introdução da parte francesa para o especialista Carlos explicar como foi a República Batava especificamente, né? Então, Napoleão é consequência da Revolução Francesa, por isso aquela imagem que eu havia enviado para o Carlos, para quem estava lá na live do Carlos, viu o quadro símbolo da Revolução, né? E a França, em 1789, vamos dizer assim, está esgotada da exploração dos monarcas, né? Desde o fim do século V, com Clovis, que foi o primeiro rei dos francos, a gente tinha monarquia e tivemos várias dinastias, né? E chegou um momento que o povo, junto com a alta burguesia e devido a N fatores, não só, por exemplo, a fome, né? Não só a exploração do alto clero e da nobreza, são vários fatores que permitiram e se uniram, né, para que acontecesse a Revolução Francesa. E eu brinco que o povo é sempre manobrado, né, porque o poder só passou das mãos da nobreza, da monarquia, né, para quem tinha realmente dinheiro, então para a alta burguesia. E esse movimento durou 10 anos, de 1789 a 1799. E os países limítrofes que faziam fronteira com a França, né, nos limites da França ou limítrofes com a França, que em sua maioria eram monarquias ou impérios, né? Aí depende muito da Constituição, porque a unificação alemã e a unificação italiana é bem mais tardia, né? Mas todos esses monarcas e pessoas poderosas não viam com bons olhos a Revolução Francesa. E, de certa forma, influenciados pela... Até a gente falou sobre isso com o Francis, a Rainha Teresa do Império Austro-Húngaro, né, que era mãe da Maria Antonieta, ela, junto com os genros e com os filhos, ela tenta uma contra-revolução. E que é o grande erro da Maria Antonieta e do Luís XVI tentar essa contra-revolução, porque eles são capturados e considerados traidores, porque exatamente largaram o povo à própria sorte e eu brinco que eles acabaram decretando a própria guilhotinada, né, vamos dizer assim. Porque eu acredito que se eles não tivessem tentado essa contra-revolução, provavelmente eles estariam no poder, como aí na Holanda a gente tem até hoje, né? Monarca, né? Na verdade, Daniel, até bom você falar nesse assunto, mas no período que o Luís XVI ele foi guilhotinado, e o Napoleão ele sobra para o poder, o que seria rei do país, porque ele não era rei, ele era o governador geral do país, ele ficou com medo e se picou do país. Um dia antes dos franceses entrarem no país. Eu não sei essa história, mas vou chutar que ele foi para a Inglaterra. Exatamente. Ele foi para Inglaterra. todo mundo fugia com apoio inglês. Mas é engraçado, eles surgiram para a Inglaterra, depois voltaram. Na verdade, antes de fugir para a Inglaterra, ele teve a última guerra anglo-saxônica, que ferrou com a economia do país. Né? E é por isso, então, que os burgueses neerlandeses eles apoiam os franceses, Aham. a Revolução Francesa. Né? Seriam os patriotas. Né? Os Sim. patriotas que eram os homens mais ricos. Eles, então, disseram, receberam o panfleto
La Viva République, La Viva Vive la République. République. Yeah, exatamente. E aí disseram, opa, Boa igualdade, fraternidade e irmandade. Então, eu vou ideia. também assistir. Igualdade, liberdade e fraternidade. Desculpa, é porque Nada. a tradução aqui é irmandade, Ah, desculpa. é? A tradução que a gente faz aqui é como se fosse E irmandade, mas eles desculpa. acharam uma boa ideia, né? Exatamente, cortar a cabeça do rei. Eu não preciso pagar mais impostos para o rei, entre aspas, porque ainda não era rei aqui no país. Aham. E ele realmente foge Ele era tipo para. um senhor feudal, muito poderoso, assim, tipo isso? Não seria um senhor feudal, até porque o Guilherme V, ele veio da dinastia do Willem von Orange. O Willem von Orange, ele não tinha título real, ele recebeu por uma herança no século XVI ainda, aos 11 anos, de um primo dele da cidade de Orange, né, aí na França, e aí ele passa a ser o príncipe von Orange, né, Aham. o Guilherme Laranja, o que derrotou os espanhóis numa guerra de 80 anos, ganha a independência, né, e a família dele então acaba ficando no poder. Só que há uma parte da população, ela não queria mais os orangistas, os laranjistas no poder. Eles queriam realmente comandar, eles queriam que os burgueses comandassem. Bom, só que eles eram mais poderosos. E eles tinham ajuda de pessoas fortíssimas. Tanto é que quando o Napoleão Bonaparte estava chegando com sua tropa, antes dele mesmo, do Guilherme V, ele fugir daqui. Ele era casado com a Wilhelmina von Preußen, Wilhelmina da Prússia. Ela foi pedir auxílio ao irmão dela, porque os franceses eles fizeram um desenho dela como se ela fosse uma empregada doméstica. Uau! Isso foi uma ofensa para os prussianos. Claro. Então, eles mandaram 20 mil soldados para lutar contra os franceses, mas não adiantaram. Os franceses, ok, conseguiram então dominar os Países Baixos. Então, E vai. E que aí vai. Não vai continuar a República então Batava, porque já tinha sido a República Batava começa justamente nesse instante. nessa invasão. Quando então Napoleão Bonaparte ele domina os Países Baixos, consegue então agregar a região dos Países Baixos, a Bélgica, o Luxemburgo e os próprios Países Baixos, né, que seria, vou colocar entre aspas para não confundir as Holanda. pessoas, Holanda. Então ele consegue agregar, inclusive ele muda temporariamente a bandeira. Pergunto a você, qual a cor da bandeira da França? É igual da Holanda. Qual a diferença? A ordem, né? Exatamente, Horizontal e a vertical. Holanda. A Holanda é horizontal e a França ela é vertical, mas a mesma cor. Então, o que foi que o Napoleão Bonaparte ele fez? Ele tirou a bandeira da Holanda e colocou a bandeira da França. Mas só que a bandeira da Holanda ela continuava, tá? Ela não foi descartada. Extinta, Mas é. nos palácios, por exemplo, era justamente estendida a bandeira da França. Porque a República Batava, ela fez parte justamente do poder do Napoleão Bonaparte. É. Do império do Napoleão Bonaparte. É que Mas eles esse falam império, que ele fazia foi parte do Império Francês, exatamente isso. exatamente Império Francês. Quando ele, então, em 1806, se eu estiver errado, me corrija, por favor, ele vira para o Papa e diz, não precisa você colocar a coroa na minha cabeça, não. Eu mesmo me coroo. Eu sou o Imperador Napoleão. É Certo? 1803 e agora até Seis. você. É Seis. 6? 6, Seis. 1806, é. É, É porque primeiro ele fica 3 anos no poder como cônsul geral. é. E ele chama o Papa Pio VII e toda a Europa para Notre Dame, para essa cerimônia, para humilhar o Papa, né? E desmoralizar de vez a Igreja Católica. E isso é Exatamente. uma curiosidade até que eu tenho, a relação na Holanda. Eu sei que tinha muito protestante, né? Yeah. Na E, Holanda. exatamente. Como a chegada dele aqui nos Países Baixos, ele revoluciona isso. É. Né? Apesar de ele permite, na verdade, o Luís XVI, ele já tinha assinado o contrato, o edite de, esqueci o nome agora, o edital de contra
Edito de Nantes? Edito de Nantes, exatamente, muito obrigado, né, que permitia os protestantes calvinistas exercerem a sua religião, realizar o culto. Aqui ainda não estava assim, não tinha chegado até essa atitude, né? O governo não tinha aceitado isso. Os protestantes eram a sua maioria, principalmente os calvinistas. Né? Os luteranos eles tinham que ficar em silêncio, assim como os católicos. Mas quando Napoleão Bonaparte chegou aqui, as coisas foram neutralizadas. Tanto é que quando ele chega no país, ele permite, inclusive, que as prostitutas pudessem trabalhar. Né? Só saindo de uma área, de uma coisa da realeza, que a igreja ela estava no meio da realeza e as prostitutas não, mas ele permite com que as prostitutas pudessem trabalhar no país. Ele quebra algumas leis, ele ultrapassa algumas leis, ele permite que elas trabalhem, mas com um acordo. Assim como ele fez na França, ele queria fazer aqui também, ele incluiu na cultura a saúde pública, o direito ao direito. Né? Então, as pessoas elas tinham direito civil, não só como um burguês, não só como um cidadão de pagar impostos, mas elas também podiam ter direito à medicina, ao direito a um advogado, a ser realmente julgado de acordo com o crime dele. Então, ele foi muito bom. Napoleão Bonaparte... É o Código Napoleônico, né? O Código Penal de Napoleônico, exatamente. Então, Napoleão ele fez muita coisa boa. Ele era muito à frente do tempo, né? Muito inteligente, mas acabou de... É até engraçado, porque muita gente pergunta isso, sobre a idolatria que o francês tem por Napoleão e por que tentam às vezes comparar Napoleão com Hitler, né? Mas são coisas completamente diferentes, né? Mas, de certa forma, eu entendo até o questionamento, porque virou um ditador e virou um cara obcecado pelo poder também, ao fim, né? Uhum. E acabou matando e guerreando muito em função dessa vontade de dominar toda a Europa, como o imperador romano, como Carlos Magno, né? Ele tinha essa fixação Tanto eu tinha separado uma foto, que a foto que ele tem como uma foto o retrato dele, o principal, ele pousa, né? Ele veste a mesma roupa que o Carlos V. O Carlos Magno, desculpa. Né? Que é como as abelhas. Os zangões, que isso está na roupa do Carlos Magno. A história das abelhas é muito interessante. Quando eu vou a Versailles, eu mostro muito isso, porque tem dois... A abelha fica mais famoso, mas o manto, se vocês repararem nas fotos e tudo mais, isso é muito representativo para Napoleão, e ele foi muito inteligente, como sempre era, e perspicaz. Por quê? A realeza francesa sempre usou a cor vermelha e a flor de lis como símbolo da monarquia. E para mostrar para o seu povo o rompimento com a monarquia, ele troca a cor para azul e bota a abelha no lugar da flor de lis. E a abelha remete a Carlos Magno, como você falou muito bem, mas anteriormente, lá um rei Meroveu, que é da dinastia Merovingia, até falei sobre ele esses dias, quando acharam o corpo dele, ele tinha abelhas douradas, que ninguém sabe se é abelha ou se é vespa. Mas isso aí foi um tesouro até que foi roubado. É muito interessante essa história. Foi legal você falar sobre as abelhas, porque é um símbolo que vem muito antes da flor de lis. E Napoleão achou aquilo realmente voltar às origens do poder na França, que são os francos, né? E vem dessa época aí que você falou dos germanos também. É bem interessante isso também. Adriano, deixa eu só fazer uma pergunta. Não está aparecendo os comentários das pessoas. Eu não sei por que não está aparecendo. Você sabe me dizer? Porque durante, para não ficar no seu rosto, eu dou uma desativada, mas a gente... É porque senão vê quem... Os assuntos caem aqui sempre na prova de história, falaram aqui. É porque não... É exatamente, que senão a gente não vê as perguntas. Por que não está aparecendo as coisas? Mas depois eu quero que você me ensine essa tática. Porque senão depois, agora tá podendo salvar, né, a live, fica com
o convidado acaba que fica sempre com as perguntas no rosto. No rosto, é. Isso vai um dia vai modificar, eles vão colocar uma maneira melhor para o convidado ficar aparecer melhor. Bom, Do lado aqui, se o pessoal quiser, tem a caixinha de perguntas, né? Que o pessoal pode botar as perguntas e eu consigo olhar. Mas tanto faz. O que você acha? Deixa aí, ahn, interagindo? é porque se aparecer alguma pergunta, a gente consegue imediatamente responder. Eu acho que fica mais. Eu não me incomodo de não aparecer 100%. Eu sei que a minha beleza, ela ultrapassa essa imagem. Então, Ô, eu não. Carlos, explica por que você tem esse sotaque pro pessoal. É. Bom, eu posso contar uma história bem interessante. Logo quando eu cheguei aqui, em 2011, né, eu comecei realmente a estudar em 2012 o neerlandês. Eu fui fazer ah, um estágio voluntário em uma clínica, porque eu estudava fisioterapia no Brasil. E eu fui lá, fui fazer esse estágio justamente para poder melhorar o meu idioma, melhorar o meu sotaque, e aprender mais palavras. E aí, por um erro, eu tomei um tapa na cabeça. Tipo um pedala Robinho, sabe? Aham. Mas foi de uma senhora, então eu não me incomodei, eu não revidei. Eu perguntei a ela, na verdade, eu quis dizer a ela, vamos fazer um mingau, vamos misturar. E misturar é com R, é rühr. E eu troquei o R pelo H. E o H no Brasil nós não falamos H. Né? É. Olha, por exemplo, homem, herói. E aqui é Ra. Você tem que Ah, falar o Ra, você tem que falar o H. Então, e aí eu não falei e ficou como se eu tivesse chamado ela de, desculpem a palavra, de prostituta. Porque ah, a palavra Rühr significa uma pessoa da vida. E aí ela olhou para mim. Qual foi o problema? Por que você não fez isso? Não, você falou uma palavra errada. Oh, qual foi meu erro? Eu entendi que você quer que eu faça uma mistura e não ser uma prostituta. É isso mesmo que eu quero que a senhora faça. Então você vai repetir comigo. Rrr, rrr, rrr. E a língua tem que bater no céu da boca. Rrr. Então acaba que o sotaque baianês acabou indo mistura. pro, bre pro brejo. E o IA que você fala é sim. É o sim. Você acaba se acostumando a conversa. Em casa, eu só converso neerlandês. O meu marido, ele não fala inglês, não fala português, desculpa. Então, a gente não fala Mas é inglês também. holandês? Então, ele é um neerlandês. Ele é Neerlandês. do sul. Ele é um Brabander. Era para ele ser um belga, porque Brabant é da região da Bélgica, era da região da Bélgica, mas quando então, 1813, o Willem I, que fugiu para a Inglaterra, que a gente falou logo mais cedo, ele decide então retornar para o país para tomar o país de volta e consegue o auxílio primeiro dos britânicos, porque os britânicos nunca gostaram dos franceses, né? Pegar como exemplo, se você vem aqui na Europa, os carros, se eu vou para casa do Daniel, eu vou pela direita. Se o Daniel vem pela minha casa, vai para minha casa, o Daniel vem pela esquerda. O que foi que os britânicos fizeram? O inverso. Muda. Né? Então, eles mudaram. O Napoleão Bonaparte, ele pediu para os seus cientistas descobrirem coisas novas e ele descobriu centímetros, quilos, metros. O que foi que os britânicos fizeram? Ah, 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 Próprias pol- medidas. as próprias medidas, pound, polegadas, enfim, tudo ao contrário Pés. pés, tudo ao contrário do Napoleão. Tudo que o Napoleão fazia, eles faziam uma coisa diferente. Então, eles pediram, então, Willem I pediu auxílio aos britânicos, pediu auxílio aos belgas e pediu auxílio também aos prussianos. Só para lembrar, prussianos são os alemães nos dias de hoje, né? Toda a região É. da Alemanha. Então, eles brigam então em Waterloo, né? Para quem conhece a música do ABBA, Waterloo. Xarararararararara. Então, realmente aconteceu essa guerra, 1813 e 1815.
Napoleão Bonaparte, então, perde a guerra e a família Orange, ela volta para a monarquia. E a partir daí, de 1813, é que realmente os Países Baixos, o reino dos Países Baixos, ele ganha então, ele tem então a sua monarquia, que até hoje nós reverenciamos eles. E eu vou dizer para você, são reis e rainhas que realmente tem feito coisas boas, né? O rei, por exemplo, agora ele subiu em 2013 para o cargo. Ele e a esposa dele, que não é de sangue azul, eles são realmente bem quistos pela população. A França ainda tem a rei e rainha? Não, Não mais, né? Não mais. Só Espanha, não. Ih, Espanha, tem mais, ok, Bélgica. quase 40 países no mundo têm monarquia ainda. Na É, Europa, Suécia, Inglaterra, Espanha, é. Bélgica, Holanda. Portugal tem um descendente, mas ele não tem o É, título de não, lá não. príncipe, Também. não, nem de É. conde, ele é um Ô, cidadão Carlos, e comum. essa, vamos dizer assim, legalidade da monarquia aí formada depois de Napoleão é estipulado no Congresso de Viena? No Congresso de Viena, na verdade, o Congresso de Viena foi muito antes disso. Não. Evkaika? Ah, não. Você Eu me acho pegou que agora. eu tava até na dúvida, mas eu acho que no fim, tenho quase certeza que no fim da era napoleônica os vencedores se unem no Congresso de Viena. Tenho quase certeza. Exatamente. Não, eles se uniram no Congresso de Viena, assim, porque o Napoleão ele foi pego pelos britânicos, enviado para a ilha de Elba, Isso, e primeiro para a Ilha de depois Santa Elba, Helena, aí e ele depois para Santa foge, Helena. que ele chama o Exatamente. voo da águia. Ele governa a Yeah. França por 100 dias e é muito engraçado porque quando ele volta, ninguém imaginava que ele voltaria, né? Só que os ingleses cometeram um grande erro de botar ele numa ilha que era no Que era Mediterrâneo. E aí, que era governar e que foi colônia dos franceses. e ele com a influência e com o dinheiro que ele tinha muito, ele compra a galera e foge. É, Então ele volta para a França como o imperador voltou, né? Mas aí já estava muito enfraquecido e vai perder a batalha de Waterloo, que vocês devem comemorar muito por aí também, né? não é comemorado, não é muito comemorado. Não sei se você já teve a oportunidade em Vartelou, Não. Vartelou, como nós falamos. Se você tiver a oportunidade, vale a pena. É uma cidade bem bonita. Inclusive, os locais que o Napoleão Bonaparte e o Washington eles competiram, eles lutaram e até mesmo se hospedaram noites antes de batalhar. Eles fizeram transformar em museu. E o local realmente onde o Napoleão perdeu a guerra, eles colocaram uma pirâmide, desculpa, colocaram um globo e colocaram o leão em cima do globo. Né? O leão. Então, eu já vi, desculpa te interrompendo, na estrada, voltando de Bruxelas, eu vi Uhum. uma placa e tem essa pirâmide, mas não Yeah. sabia que era o local que ele perdeu a batalha. Exatamente, é um memorial, né, onde então os neerlandeses e os belgas eles construíram essa pirâmide, colocaram uma bola justamente em direção à França e o leão com uma pata direita em cima da bola, ou seja, a bola seria os franceses e o leão seria os Países Baixos, né? Porque desde sempre o mapa dos Países Baixos ele tem um formato de leão, né? Por ser É verdade. imperador, por ser realmente grandioso. Então, é muito interessante. Se você tiver a oportunidade, vale a pena de ir em Barcelona. Eu É, fiz eu, eu, uma. eu tento convencer alguns clientes para no caminho a gente ir, mas o pessoal acaba sempre escolhendo Bruges e Bruxelas, né? Mas Bruxelas, vou, né? vou, vou conseguir. São cidades também boas, são E bonitas. você consegue me explicar ou fazer alguma ligação? Se tem até, porque é uma curiosidade minha também, a gente vê muito urso na Bélgica também, né? O desenho do. Principalmente em Bruges. Isso, é. Né? Eles falam que o urso é por conta de uma floresta que estava localizada em Bruges. Né? Mas a ligação entre o urso e o leão eu não consigo fazer para você. Não consigo falar para É. vocês.
Eu, Eu eu posso. tinha essa curiosidade, porque a gente vê justamente lá em Bruges bastante o leão e do lado o urso. É. Porque na verdade Bruges é uma cidade que fala neerlandês, né? Apesar da Bélgica falar francês também, né? Ela foi dividida, francês, alemão e neerlandês, né? Tendo oficial como francês e neerlandês. Eu até estava discutindo com outra colega também que trabalha na Bélgica, que ela me disse que a oficial é francês, mas nos sites aqui, os sites oficiais diz que o idioma realmente verdadeiro é o neerlandês. Neerlandês, Então, é. que seria o Flamengo. Eu sempre aprendi que a língua oficial da Bélgica era o neerlandês. É, mas são tantas informações que acaba Mistura que muito, é. misturando tudo. Então, o urso eu sei que é Bruges, é o símbolo de Bruges, e o É. leão é o símbolo justamente do poder dos Países Baixos. Né? Aham. Então, mas eu posso depois fazer essa pesquisa só para lhe clarear melhor sobre esse assunto. Tranquilo. É mais curiosidade. Eu tinha colocado uma foto bem interessante, até porque quando os patriotas eles aderiram então ao que o Napoleão Bonaparte, a ideia dos franceses, eles começaram a fazer charts, né, desenhos sarcásticos. Não sei se você chegou a visualizar alguma, né, nas suas pesquisas por aí, falando justamente que quando os prussianos eles chegaram aqui a comando do rei da Prússia, eles pegavam os patriotas, colocavam em lençóis, né, em cima do lençol e jogavam para cima, né, para justamente eles aprenderem a respeitar os prussianos. Os prussianos, então, os franceses, então, pegaram um jumento e colocaram com uma roupa de um neerlandês. Então, para dizer que os neerlandeses eram burros. E aí ficou nessa briga de menino pequeno, sabe? De quem consegue vencer mais, quem vai ganhar, quem vai vencer através de panfletos engraçadinhos, panfletos com humilhações. Né? Mas no fim, realmente, os patriotas venceram, os patriotas, junto com os franceses, acabam vencendo isso e acaba realmente aderindo à ideia do Napoleão Bonaparte. Né? Eu, Eu vi um que você mandou e tinha visto no Google essas. Como se fosse charges, né? exatamente. Aquela foto que eu tinha mandado para você, eu achei muito interessante, queria que o pessoal tivesse a oportunidade de ver. Seria o rei o Sol Rei. O Sol Luís Rei, XIV, Carlos? Rei Sol. Luís XIV, o Rei Sol, é muito bem. O É, Rei Sol. Então, eu achei super interessante porque isso agrega, porque começa tudo a partir do 14, do Luís XIV para o Luís XV, e aí então o poder está na monarquia, como ele mesmo dizia, eu sou o poder, eu eu comando sou. tudo. E falava, eu sou o Estado, né? Eu sou o poder. É, e sobre a República da Batávia em si, é, você podia falar um pouquinho sobre, assim, na sociedade, o que modificou antes de Napoleão chegar e quando ele chega? Você falou do irmão dele, né? Que depois foi morar. O irmão do Napoleão, você fala. É, Não, não, muito bom você falar, eu tinha até mesmo colocado uma foto dele, o Luiz Napoleão, né? é. O Ludovic Napoleão, como nós falamos aqui. Ele ficou conhecido como o Rei Coelho. Ele foi o Napoleão Bonaparte, como você estava conversando com uma padrinha na semana passada, sobre também a Revolução Francesa e né, França e Itália, né? Tudo acontece, tudo é ligado. E É. nesse instante, ele acaba colocando então os parentes deles, os irmãos e as irmãs do né, Napoleão, ele acaba colocando justamente no governo. E aqui nos Países Baixos, ele coloca o Ludovico, o Luiz Napoleão, né? Ele foi um rei extraordinário, tá? Só para você ter noção, ele abriu mão da cidadania dele francesa para ser cidadão neerlandês, aprendeu o idioma para poder governar para o povo. E no seu primeiro aparecimento público, na Praça do Dano, aqui na capital do país, que Amsterdã é a capital do país, por conta dele, né, ele disse: Olha, eu vou morar aqui nesse país e a capital vai ser em uma outra cidade, que era em Haia, na cidade de Den Haag. Ele traz a capital para Amsterdã, sobe no balcão dele lá na Praça na Praça Dam,
Não sei se você já esteve aqui em Amsterdã. Tá. Você deve lembrar daquele palácio bonitão, que não era um palácio, mas isso é um outro assunto. E aí ele sobe naquele palanque, naquele balcão, e fala com todo fervor: Ik ben de konijn van Holland. Ele queria falar: eu sou o rei da Holanda, que seria Ik ben de koning van Nederland. Mas ele fala: Ik ben de konijn van Holland. Ele falou: eu sou o coelho da Holanda. Não sei, Cara, coloca isso no Google, ou qualquer outra pessoa pode colocar também. Eu sou o rei da Holanda, eu sou o coelho da Holanda. O coelho vai aparecer justamente a foto dele com duas orelhas né, com a orelha do coelho. Como coelho e rei tem uma pronúncia bem similar, e ele não falava ainda neerlandês, ele tava se balbuciava algumas esforçando. palavras, ele estava se esforçando, e ele, né, falou isso em público, a galera deu risada dele, mas todas as pessoas que estavam assistindo aplaudiram ele, porque ele foi um rei realmente muito bom. Ele foi chamado do segundo Luís o Bom. Né? Foi o Não, Felipe. e é admirável, porque é um idioma bem difícil, né? E ele Sim. se dispor a interagir, e isso normalmente o povo do local admira, né? E o mais importante, quem admirou ele nesse discurso foram os pobres. Porque os ricos, eles sabiam o que os franceses eles queriam. Tanto é que quando eles viram que realmente a ideia do Napoleão não era o bem para todos, e sim para ele e para a família dele, porque todos os gastos como a família real saía do bolso do governo, saía do bolso da população. Daí, então, quando o William I ele volta, todos os patriotas eles dizem: pelo amor de Deus, seja nosso rei. Nós não queremos mais o Napoleão Bonaparte aqui. Porque o Napoleão estava gastando muito dinheiro. Não só o Ah, é, Napoleão, mas o não irmão só também. o irmão dele mudou de casa 12 vezes. Ele fez 12 casas, 12 grandes palácios dentro da cidade. E fora os palácios Caramba. fora da cidade, né? Ele fez ele teve uma atitude que nenhum rei até então tinha feito. Ah, em 1808, 7 para 8, ele já estava no comando, ele já estava como rei dos Países Baixos. Aconteceu um grande acidente aqui no país, né? Dois navios com pólvora estouraram na cidade de Den Haag. Ele foi até lá prestar as condolências, e ele tirou do governo uma grande quantia para pagar indenizações às famílias que foram prejudicadas. Por que você não tirou dinheiro do seu bolso? Você tirou dinheiro do nosso governo, do nosso caixa. Bom, ele foi bem quisto, a população pobre disse: opa, ele está trabalhando para a gente. Né? Então, sempre os pobres eles acham que os ricos, eles estão fazendo alguma coisa a favor dos pobres. Na verdade, está fazendo a favor dele. Porque ele dizia: se os pobres ficarem lá, eu não vou ter prejuízo. Mas se eles chegarem para a cidade, aí sim que nós vamos ter um prejuízo. Porque ele não queria que os pobres viessem para a capital do país. Né? Eles queriam que os pobres ficassem lá, bem longe. Com Né? Mas certeza. ele foi realmente um rei muito bom, né? O Luiz Napoleão, mas infelizmente o seu irmão, Napoleão Bonaparte, que era egocêntrico, diz a ele: olha, você não é um bom rei, você não quer fazer o que eu quero, você não aceita as minhas ordens, saia daí. 1810, ele não corta a cabeça do Luiz Napoleão, mas ele corta o título de rei dos Países Baixos do Napoleão Bonaparte. Desculpa, do Luiz Napoleão. Aham. Acabei falando o Napoleão Bonaparte. Mas quando você falou que ele tinha sido o Rei Coelho e explicou depois o discurso, né? Quando você falou que ele era o Rei Coelho, eu imaginei que era no sentido sexual, né? Porque a gente até tinha comentado que o irmão dele, né, era um tarado, vamos dizer assim, perdoem a expressão, né? E que a gente sabe oficialmente de 50 amantes oficiais, né? Se Uau! fala por aqui de Napoleão Bonaparte. Aí quando você falou Rei Coelho,
eu imaginei que era a genética da família Bonaparte. Não, não era de reprodutor. Não, não. O Napoleão, o Luiz Napoleão, ele foi uma pessoa centralizada. Ele, pelo menos aqui no país, ele não aterrorizou como Napoleão Bonaparte aterrorizou. Né? Aham. Inclusive, tem uma cidade que o Napoleão ele ficou bem próximo a Amsterdã. Ela fica cerca de 10 minutos de Amsterdã. Ah, ele se hospedou 2 dias, 2 noites antes de entrar na cidade de Amsterdã, porque quando ele diz eu vou entrar em Amsterdã, uau, a galera fez realmente aquela festa, sabe? E como ele não era muito bom no assunto de casa, ele não sabia, né? Pelo menos é o que nós aprendemos aqui. Ele foi fazer algo numa parede e acabou furando o dedo dele. E nesse furo sangrou e ele pegou, passou o dedo na parede e ficou lá a marca do sangue dele, né? E até hoje está lá a marca do sangue do Napoleão dentro dessa casa. Só por conta disso, essa casa já Pode, triplicou o valor dela, porque pode visitar? não porque é uma casa privativa, Particular. então uma particular, a gente não tem acesso, mas você tem uma informação do lado de fora e se você chegar com uma forma bem educada, o dono da casa ele acaba lhe mostrando uma foto do sangue do Napoleão. Então, a época napoleônica foi realmente uma época muito boa, né? Mas quando realmente os patriotas eles viram qual era a intenção do Napoleão, eles disseram, não, é melhor a gente voltar com o Willem, com a família Orange, porque de uma certa forma a gente começa a manipular eles também, né? Tanto é que quando o Willem ele retorna e acaba realmente se tornando rei, anos depois, ele acaba abdicando a coroa dele, passa para o filho dele, o Guilherme II, e o Guilherme II ele sofre uma chantagem, né? Então, ele acaba então, meado da Idade Medieval, desculpa, meado do século XIX, ele acaba transformando da noite para o dia o país em uma república, um país democrata. Não mais monarquia, e sim uma. Me fugiu a palavra agora. Um parlamentar. Ah, tá. Ele transforma o país em parlamentar República da noite. Parlamentarista deve ser, né? Exatamente. Então, tudo isso por conta de chantagens sexuais, porque ele era bissexual, né? Então, um dos amantes dele, disse a ele na calada da noite: olha, a partir de amanhã você vai ter que transformar o país em parlamentar. Se você não fizer isso, eu vou contar para todo mundo que você dorme comigo. Ó, Caramba. já pensou você no século XIX, um rei dizer, olha, ele é homossexual, ele é bissexual, apesar de que existia sim, Isso é acontecia claro. sim, tudo acontecia, mas era tudo escondido, né? E, principalmente a família real, não podia jamais ter uma mancha como essa na família, né? E até hoje são descendentes dessa Orange? Orange até hoje. Então, o Willem II, ele passa para o Willem III. O Willem III, ele vem a falecer, não tem filhos. Volta, então... na verdade, ele não tem filhos, mas tem filhas. Sobe, então, de 1900, eu vou colocar 1900, a 3 gerações de rainhas. Então, tivemos 3 rainhas antes de chegar mais um rei, que é agora o Willem Alexander, que é uma mistura de prussianos e alemão. Até porque o Willem van Oranje, ele não é neerlandês, ele é um alemão. Ele é de Prússia, mas ele recebeu como prêmio, como herança do irmão do primo dele, o título de Orange. E do título de Orange, ele recebe do Carlos V a região dos Países Baixos para comandar. Para ser, então, um senhor feudal. Ele sim foi um senhor feudal. Ah, É muito. cara. E A qual a história. relação? E é curiosidade, né? E é bom pro pessoal também saber. A gente já tinha falado de religião, né, e dos protestantes, mas a gente sabe, porque acaba estudando mais a história da França e de Roma e do Vaticano,
a ligação da realeza francesa com a Igreja Católica sempre foi muito forte e muito importante, né? E ratificava que Deus tinha escolhido aquela família para governar essa nação aqui que eu me encontro, né? Uhum. E sempre isso foi muito importante para os fiéis, para a igreja e para a monarquia. Nos Países Baixos tinha essa relação ou era uma coisa... Como é que era isso? Eles eram católicos, eles eram protestantes? O país ele era católico, até porque o Carlos V era quem comandava o país, isso lá no século XVI. Mas Aham. quando o Carlos V ele vem a falecer, né, ele passa, antes de falecer, ele passa ah, o seu legado para o seu filho, o Felipe II. O Felipe diz, ó, Daniel, você não é católico? Corta a cabeça. Não, não é bem assim, corta a cabeça. Ele não é católico, mas ele está pagando os impostos dele. Então, Claro. o Willem van Oranje, ele decide lutar contra isso, né? Ele não quer mais fazer isso, porque ele nasceu protestante, mas teve que ser educado como católico, e depois disso ele acaba se tornando, mais uma vez, protestante. Então, o país ele era católico, porque não existia até então uma outra religião. Só depois que o Lutero ele prega realmente as teses dele, que aí a bomba estoura na Europa. E desse instante, no século XVI para o século XVII, o país se torna protestante. E a questão do poder do rei, o comando do rei, não era como é que eu posso dizer a você? Ah, não era uma questão de Deus escolheu e é por isso que aquele rei está aqui. Não, é porque os burgueses, eu escolhi você para ser meu rei. E se você fizer alguma coisa de Ah, errado, eu corto sua cabeça. mentira. Aham. Então, aqui foi mais uma questão de escolha do que Deus escolheu, então Aham. eu sou a representação de Deus. Não, não tem a representação de Deus, até por conta do protestantismo que eles não acreditavam nessa ligação. É. É muito legal porque a gente fica na dúvida, né? E acha que é tudo muito parecido às monarquias e os reis e a história que a gente acaba sabendo mais, né? Eu posso dizer a você que a monarquia dos Países Baixos, ela não foi uma monarquia como a francesa, que ela veio de gerações. Aqui foi uma quebra, teve várias subidas e descidas, porque o Willem von Orange, ele não foi decorado, ele não foi titulado rei, mas ele foi chamado como príncipe, como um grande senhor feudal. Não seria um senhor feudal, mas um grande governador geral. Ah, seu filho, então, ascende ele, descende ele, né, entra no lugar dele, porque ele morreu, porque ele foi assassinado. Depois o filho do filho, mas aí chega um determinado momento que há uma quebra, porque a terceira geração, né, a terceira geração dos Oranges, eles não tiveram filhos, né? Seria o Willem III, que casou com a Mary Stuart, a Maria Stuart, da Aham. Inglaterra, né? Eles não tiveram filho, por mais alguns problemas, né? Então, dizem alguns pesquisadores, alguns historiadores, que eles não tiveram filhos porque ele era homossexual. Ele só fez casar com a Mary Stuart por conta do Criança. poder, né? Da aliança anglo-saxônica. Aham. Inclusive, já tinha tido guerras, 3 guerras antes dele subir o poder. Né? Tanto é que ele chega na Inglaterra e ele é coroado como rei. Mas ele não era o rei da Inglaterra, ele se tornou rei por conta da Mary Stuart. Ah, eu não sei se quando você leva os clientes no museu, você mostra alguns quadros de casais e geralmente a mulher ela está à esquerda do homem, né? Isso tem uma informação, tem um porquê, uma representatividade, porque o homem tem mais poder. Só que aqui no Rex Museu nós temos um quadro que está ao contrário. É, Ela, ela está do lado direito e ele está do lado esquerdo. Ou seja, ela tem poder, ela tinha dinheiro e ele não tinha dinheiro. Então, era tudo uma questão de escolha e não Deus escolheu você para ser o nosso rei. e aí eles sem herdeiro acaba essa dinastia. Não acaba porque ele passa a dinastia passa para um primo dele.
mas não é herdeiro, não é Sim, sim, é legítimo, direto. não é direto, é indireto. Então aí volta de novo para o Vila-me 1, 2, 3, 4, 5, aí volta de novo para o Vila-me 1, 2, 3. Então, se você falar assim, Vila-me 1, mas Vila-me 1 de qual época? Vila-me 2 de qual época? Aham, claro. Diferente do Luiz, que é o Luiz 15, Luiz 14, É, Luiz 16, né? Aqui não não. se repetir, Não. exatamente. Aqui é E uma repetição. hoje em dia você falou que eles são bem satisfeitos com os monarcas, o Uhum, povo, né? sim. Principalmente com a rainha, ela nasceu na Argentina, a Máxima, uma rainha fantástica, humana, né? Tanto é que quando tivemos um problema alguns anos atrás, um avião ele foi abatido na Ucrânia, quando todos os corpos eles voltaram de avião, né, para o país, que tinha mais neerlandeses do que outras nacionalidades, Um a- avião civil. um avião civil, exatamente. Seria o NH-17, esse foi o número do voo. Em todos os momentos que os caixões eles passaram, ela, como a rainha, mesmo sangue frio, ela mostrava que ela realmente estava compadecida com o que estava acontecendo. Né? Ela dança nas festas, só para você ter noção. E ela é super gostosona, tem um corpão assim, todo bonitão. E engraçado que numa festa, um prefeito da cidade acabou passando a mão na bunda dela. Nossa senhora, isso foi um pega pra Mas de capar. propósito, Bom, ele disse que não. Mas a televisão, ela pegou a cena, porque ele conduzia o casal, e aí quando ele conduzia ela, ele aí, ups, deixava a mão escorregar. caramba. Porque ela é muito bonitona, então, mas são pessoas benquistas, a família real. E não tem plebiscito aí, não são questionados nada disso, para saber se não querem mais monarquia, isso não existe aí. Não, porque eles não têm poder absoluto no país. Nós temos o primeiro-ministro, nós temos o parlamento, então o parlamento que escolhe, que decide o que, é que vai acontecer com o país. Como, por exemplo, agora no Covid-19, o primeiro-ministro já foi na televisão falar quais são as regras, quais são as atitudes que a gente tem que tomar. E na semana que vem vai ter mais um pronunciamento da segunda fase da liberação da população, porque agora nós estamos em um lockdown inteligente. Na verdade, não é. Carlos, a gente tem 4 minutos. Acho que você poderia terminar essa live falando sobre a experiência do Covid-19 aí, porque a gente não tem muita informação sobre a Holanda, né? Acho que Não, fica. o país ele está super tranquilo, assim, melhorando, né? A expectativa é de que possa melhorar cada vez mais por conta desse lockdown inteligente. O primeiro-ministro ele pediu para que realmente, no primeiro momento, em março, todas as grandes atividades elas pudessem ser fechadas. A Keukenhof fechou, os museus eles fecharam. Começou então a fechar o espaço aéreo, fechar também as fronteiras. Então, isso foi realmente para poder tentar reduzir o número de infectados. Conseguiu, o pico ele não foi como previsto, ele deu uma caída, mas estamos quase na casa dos 6 mil falecidos por conta do Covid-19. Aham. Né? Já Porque essa no cifra. início tava se você estiver errado, você me corrige, por favor. Que no início, as notícias que a gente tinha aqui na França é que a Holanda ia partir para o isolamento tipo que a Suécia fez. E eles É o chamam de lockdown isolamento. inteligente. É, e foi Seria isso um mesmo. lockdown, exatamente. Não era aquele 100%, mas foi uma coisa parcial, né? Ele fechou alguns lugares, porque foi comprovado que a disseminação era mais em multidões do que em pequenos ambientes. Restaurantes, pub. Exatamente. Tudo que aglomerasse pessoas, então Aham. foi fechado, e isso fez com que realmente reduzisse. Tanto é que agora, pela noite, hoje, antes de começar a nossa live, eu assisti o jornal, e eles falaram que a economia ela não caiu tanto como os países que tiveram que fechar rapidamente, como por exemplo a Itália, a É. própria França Alemanha, e a Bélgica, a Alemanha. A é. nossa economia caiu 2%, enquanto a Bélgica, que está aqui do lado, quase 5%. Então, Então, o Walter está perguntando se é isolamento vertical. Eu acho que não chega a ser um isolamento vertical, Walter.
porque no Brasil ficou esse tema muito recorrente. Se o isolamento era para ser horizontal, todo mundo, de todo, ou vertical, que pegava pessoas mais velhas. É diferente acho que no caso da Holanda, eles perceberam que eram as aglomerações, né? Como Exatamente. não é, Os museus, os festivais, é as grandes jogo de empresas, então, futebol, os exato. eventos, Yeah. grandes Todos fábricas. eles, todos eles foram suspensos até a invenção de uma vacina. Eu acho que o campeonato holandês de futebol foi. Yeah. Já decretaram, Yeah. igual na França, acabou. Yeah. Inclusive, o time de futebol entrou na justiça para poder ver quem É, realmente vai ser o campeão. o campeonato alemão volta amanhã. Não, Parece que o português, o espanhol, o italiano é início de junho. não. Bom, Carlos, a gente tem 45 segundos. Muito Foi um obrigado prazer. por. Muito Espero obrigado. levar a família aí a Amsterdã e venha com o maridão Com visitar a certeza. França. Com Aqui tem um certeza. quartinho que pode receber com muito Muito prazer. obrigado. Muito obrigado. A gente se vê então na próxima. Um abraço na família, bom Quando final de você quiser. semana. Obrigado a Vamos todos tomar também que que a tiveram. gente bate uma bola aí. Podemos falar de Segunda Guerra, de Primeira Guerra. Muito bom, um bom assunto também. Eu acho que Segunda Guerra vai ser uma coisa bem interessante. Então, a Bom fim gente de se semana. fala. Bom final de semana para você e para todas as pessoas que estão 10 assistindo segundos nossa eu vou live. encerrar para poder salvar, que agora está podendo salvar. Manda então lá. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, obrigado.